Bom dia a todos. Olá a todos, bem-vindos. Bem, sabemos que a popularidade do Lula embaixo e tudo mais, e tá tendo todo esse entrave referente à eleição do Lula. E nós tivemos um problema interessante, tá aqui. O presidente do PT já admite MDB e PSD fora da coligação do Lula. Minhas articulações, campanha eleitoral, núcleo do PT deu primeiro sinal público de que a atual coalizão do governo deve sofrer baixo significativo. O MDB e o PSD. Penso que as alianças com o PSD e MDB serão construídas nos estados. Não creio em aliança nacional entre esses partidos. Temos que respeitar as contradições. Historicamente, o MDB foi o fiel da balança. O que acontece? O MDB é aquele partido dos passos e tudo mais. E, e é um partido assim que tem um número de prefeituras e tudo mais. E o que acontece? Boa parte dessas prefeituras, os prefeitos em si, acabam por apoiar o Flávio. Então, graças a isso, eles não conseguem fechar nacionalmente. Vai fechar alguns estados e tudo mais. Isso já demonstra uma certa fragilidade daquele argumento pró-Lula, que ele era uma grande força de união, uma união pela democracia, que ele falava, vamos nos unir e tudo mais. Sabemos que não é isso. O Lula, basicamente, nesses últimos 2 anos, se radicalizou. E por conta disso ele vem perdendo apoio. Ele vem ganhando muito apoio daquela esquerda mais identitária, a extrema esquerda e tudo mais. O pessoal mais ligado a centro, centro-esquerda e centro mesmo, acaba fugindo do Lula. E é isso que fala aqui. Se tiver 2 palanques no primeiro turno, Rio Grande do Sul, Lula corre risco de ficar sem nenhum no segundo turno. Basicamente criticando em cima disso, que o Lula não está conseguindo criar essa grande união e isso prejudica a eleição dele. Apesar de, por enquanto, ostentar percentuais nas pesquisas eleitorais, ficando abaixo de Juliano, a hipótese do PDT e do PT no Rio Grande do Sul saírem em chapas separadas para a disputa do governo estadual pode deixar o presidente Lula sem nenhum palanque no segundo turno. A desunião entre esses 2 partidos, que integram a base da base do governo Lula, pode potencialmente favorecer a ida no segundo turno da chapa apoiada pelo governador Eduardo Leite, cabeçada pelo vice Gabriel Souza. Apesar de, por enquanto, ostentar baixos percentuais, fica nada abaixo de Juliana Brizola, do PDT, e Edgar Preto, do PT, nas simulações. Gabriel Souza tem prefeito no MDB, 121 municípios e outros 41 no PSD. Portanto, Gabriel Souza tem uma maior votação. Então é isso. O Lula não está conseguindo criar essa grande coalizão em apoio a ele. E alguns governos estaduais, como do Rio Grande do Sul e São Paulo, também não está tendo essa unidade esperada. Aqui, ó. Com o MDB de vice, Tarcísio praticamente enterra a chance de o partido apoiar Lula. O movimento colidiu, os planos Kassab, que trabalhava para a vaga de vice, e a partir dela se viabilizou como sucessor estadual. Então, o MDB apoiando o Tarcísio acaba com as chances do Lula se juntar ao MDB de maneira nacional. E o que chama a atenção é que justamente após foi semana passada que começou a ter toda essa questão do Lula não ter toda essa união. E o que aconteceu nesse mesmo período? O Moraes fecha cerco e pede para que o PGR inclua Moro nas investigações referente às milícias digitais. O ex-juiz, declarado suspeito pelo STF, sugeriu sem provas que a eleição decretou a vitória do Lula foi ilegítima. Olha, uma coisa que eu sempre acho, esse negócio de fake news não existe, apenas só existe na cabeça do juiz cabeça de ovo, e a opinião deve ser criminalizada. Isso daí foi apenas uma opinião do Sérgio Moro, tudo bem, sem problema, mas quando ele se criminaliza fica aquela questão, quem é o dono da verdade? E ele, ao fazer isso, mostra basicamente certo desespero do Lula e do Alexandre de Moraes. Pois sabemos que o Alexandre queria arranjar toda essa confusão
para melhorar a imagem do PSDB, para ficar aquela famosa ideia da esquerda do Lula contra a centro-esquerda do PSDB, que era o Alexandre de Moraes. E o que acontece nisso tudo? O PSDB veio perdendo força, até ainda tem algo no PSD e tudo mais, mas o Alexandre de Moraes fez toda aquela manobra, atacou o Bolsonaro, fez de tudo contra ele para tentar ressuscitar o PSDB, não conseguiu, e está fazendo das suas, basicamente, essa ideia de tentar incluir o Sérgio Moro é um subterfúgio dele para ganhar uma certa força à candidatura do Lula. Que vai ter toda aquele coisa com o Sérgio Moro e tudo mais. Ele que julgou o Lula e depois foi solto pelo STF, onde basicamente usou algumas artimanhas. Todos nós sabemos aquele negócio. O STF já tinha colocado que o Sérgio Moro era o responsável, não era suspeito, mas foi declarado suspeito basicamente para poder concorrer com o Lula. Todos nós sabemos disso. E o que chama atenção disso tudo é o Lula não está conseguindo fechar todas as alianças que ele pretendia. Esse do PSD e do MDB não conseguir fechar, o Lula não conseguir fechar nacionalmente com ele, significa basicamente que o Lula perde muito apoio de prefeituras, pois sabemos que o MDB e o PSD são os partidos que mais têm prefeitura. Número, mas a população que tem a prefeitura ligada é o PL, que tem algumas capitais tem a maior população. Porque o MDB sempre foi aquele partido dos parça, basicamente. Se criava muito fácil e sempre ficava muitas pequenas prefeituras com o MDB. Isso já demonstra também um certo desespero do Lula nessas eleições. Não conseguiu fechar um apoio tão esperado no Rio Grande do Sul, não conseguiu também em São Paulo e nem na Bahia, que está tentando a confusão para ter o vice do Jerônimo, que basicamente já teve, acho que foi 4 que recusaram ser vice de Sérgio Moro. Ô, Jerônimo. E falando, ó, Coronel reage à pressão do PT e recusa ser vice de Jerônimo, que é Ângelo Coronel. Conversa TV Band da Bahia, o legislador da Bahia reiterou sua intenção de buscar reeleição no Senado. Ele não quer ser o vice de Jerônimo, quer concorrer de novo ao Senado. Então já demonstra também uma certa fragilidade do, do Jerônimo na questão da Bahia. Não está conseguindo fechar também um certo apoio. Ângelo Coronel, que é do PSD. Então era isso. Curtam e compartilhem, ajuda muito, e comentem com suas opiniões.